De tamanho, né? Bom, é uma alegria estar aqui. E olha, toda essa apresentação dela, vocês diminuam, porque isso é filha, a apresentação foi filha do carinho dela, porque a gente tem um bem-querer mútuo, né? E assim a gente relativiza toda essa apresentação, né? Mas uma coisa é fato, nós temos uma grande admiração por Paulo de Tarso. Mas quem não tem, né? Quem não tem quando nós conhecemos um pouquinho mais dele? Quando nós temos a oportunidade de ler um livro como Paulo Estevão, que traz para nós informações que nós agradecemos ao Espírito Emmanuel por nos ter trazido, e que muitas vezes nós dizemos que, nós falamos do pensamento de Emmanuel a vez anterior, né? Que se ele tivesse feito só tivesse trazido só essa obra através da mediunidade do Chico, já teria valido a pena, né? Porque ela é para todos nós um compêndio de luz, de esclarecimento, não é? Então, quando nós temos a oportunidade de ver essa personalidade vigorosa de Paulo, o seu caminho, as suas lutas, quem de nós não se identifica com ele, né? Então é fato, somos admiradoras mesmo do pensamento de Paulo, da vida dele, e é com grande alegria que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é? Porque falar sobre o pensamento de Paulo é uma tarefa extremamente complexa, né? E não teríamos a pretensão de esgotar isto numa conversa de tão pouco tempo como nós vamos ter hoje, né? Quando nós lá na Federação temos a oportunidade de estudarmos as epístolas dele, onde então fica tão bem expresso o pensamento dele, às vezes nós levamos um ano para fazermos apenas uma epístola? Toda semana. E tem esse curso ainda? Sim, ele não para. Ele iniciou há uns 6, 7 anos atrás e a gente prossegue com ele para estudar todas as epístolas dele e assim, procurando perceber o pensamento dele nas entrelinhas. Então é claro, não é? Que aqui nós vamos pensar alguns aspectos importantes e para mim essa palestra se desdobra em 2 momentos. Porque em setembro estamos de volta, e aí para focalizar mais as epístolas, vamos pensar assim no conteúdo geral que essas epístolas contêm, e que ainda é um prolongamento do tema de hoje, que é o pensamento de Emmanuel, né? Então dessa maneira, gente, aquilo que a gente não abordar hoje, é porque nós estamos deixando para estar hoje abordando. Não é o pensamento de Emmanuel, é? Não, de Paulo. Você falou pensamento de Emmanuel. Então, pensamento de Paulo, aí nós vamos abordá-lo em 2 tempos, ok? Tá. Eles estão tão estreitamente unidos, né? Sim, estão mesmo, porque na recepção do livro Paulo e Estevão, nós poderíamos dizer tranquilamente que o Emmanuel foi o médium do Paulo, porque existem comunicações que chegam até nós em que elas passam por intermediários no plano espiritual para chegar através do intermediário no plano físico, né? E o Paulo foi este intérprete do pensamento, o Emmanuel foi esse intérprete do pensamento do Paulo para depois, né, através da mediunidade do Chico, nos legar essa obra que levou 8 meses para ser realizada. Né? E nós não temos sombra de dúvida disso, né? Por quê? Porque o livro nos apresenta essa personalidade vigorosa, tanto de Saulo quanto de Paulo, de uma forma ampla, de uma forma a descortinar os mais íntimos sentimentos dele. E de que outra forma esses sentimentos estariam ali tão bem delineados, não é? Sentimentos de ódio, de compaixão, de intolerância, de impaciência, de amor, esse misto de sentimentos tão humanos que nós vamos ver na narrativa dele. Então, de coração aberto, ele comparece à nossa presença,
E quem poderia ter dito desse sentimento se não fosse ele próprio, Paulo, né? Através do coração de Emmanuel e depois através do coração do Chico, né? Então, o nosso intuito hoje não vamos rememorar a história, que quem já leu teve a oportunidade de acompanhar, mas vamos destacar apenas algumas coisinhas como ponto de partida, e também para quem eventualmente não tenha lido, se situar dentro da história desse personagem e também se motivar a ler a obra, caso não tenha lido, né? Já que o pensamento de Paulo é o tema da nossa noite, nós queríamos começar com o pensamento de Saulo, né? E quando falamos em Saulo, falamos num jovem doutor da lei. Um jovem doutor da lei que se preparara, como ele próprio dirá numa das suas epístolas, aos pés de Gamaliel. Gamaliel, então, era o seu preceptor, o seu orientador, uma das mais altas figuras dentro do judaísmo, com um posto elevado dentro do Templo de Jerusalém, que gozava de enorme prestígio, e Gamaliel, que era um coração extremamente nobre, é aquele coração que nós vemos que é um verdadeiro servidor de Deus, não é? E que militava naquele momento dentro das fileiras do judaísmo, né? E que ele será, então, aquele que vai orientar o nosso jovem Saulo para que ele se preparasse para ser um doutor da lei. E isso é importante, porque o pensamento dele como doutor da lei era um pensamento. Como representante do judaísmo, ele participava de algo, de uma fé, que, como ele diria mais tarde na sua epístola aos Hebreus, quando ele se dirige a eles, ele dirá que a fé dos hebreus era uma fé não esclarecida, era um zelo não esclarecido. E este foi o zelo que havia no coração dele também. Quando falamos num zelo não esclarecido, estamos falando num zelo inflexível, né? Num excesso de zelo que culmina ao fanatismo, que beira a intransigência. E esta era a fé preconizada pelo judaísmo e, sobretudo, por aqueles que tinham a função de serem orientadores religiosos no meio do povo, não é? Então, cabia a eles preservar o patrimônio do judaísmo. E para isso, eles tinham, então, papéis muito bem definidos, funções muito definidas. E se nós não entendemos essas funções, nós temos dificuldades em acompanhar a trajetória dele como doutor da lei, como jovem rabino, né? Então, ele era portador dessa fé não esclarecida. E representante, portanto, de uma religião, e vale a pena a gente dar uma olhadinha naquela religião, para, então, destacarmos que naquele momento histórico, o judaísmo era uma religião extremamente formal. Quando assim dizemos, estamos colocando que ela era uma religião de ritualismos, de ritualismo exterior, né? Isto que é uma religião formal. Então, julgava-se que se adorava a Deus através de uma série de preceitos de ordem exterior. Preceitos estes que haviam sido formulados por Moisés. E lembrando, não é, que o Pentateuco era o cerne, como prossegue sendo o cerne da religião judaica, né? E ali no Pentateuco, a autoria ainda, né, hoje discutível, mas atribuída a Moisés. Então poderíamos dizer, né, que Moisés é o grande representante da religião judaica. E ele
como bem o sabemos historicamente, formulou tantos preceitos para governar a vida daquele povo que durante 40 anos ele conduziu no deserto. E estas prescrições tomaram caráter de leis religiosas. E estas leis religiosas passaram a ser a essência da religião judaica. Então, nós verificamos como tudo são interpretações que muitas vezes os homens aderem a elas, porque no conjunto elas trazem uma acomodação diante do âmbito religioso. Ou seja, paralelamente com este conjunto de prescrições que se tornaram o cerne da religião, havia todo um conjunto de conhecimentos que este povo detinha. Conhecimentos que vieram através dos profetas, ou seja, para traduzirmos numa linguagem nossa hoje, dos médiuns variados que reencarnaram profusamente no seio da raça judaica e que trouxeram verdadeiras pérolas de luz, esclarecimentos. Quando nós temos a oportunidade de irmos ao Antigo Testamento para conhecermos um pouco o pensamento desses grandes médiuns, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, Malaquias, Abdias, enfim, todos os que estão lá. Todos os dias. O que nós percebemos? Que há um conjunto de ensinamentos endereçados ao coração do homem, que ali já havia toda uma diretriz para que os homens amassem a Deus de uma outra forma, aqui no coração. E por que razão um conjunto de tão vastas orientações que procediam da espiritualidade superior eram colocadas em segundo plano para que a religião ritualística tomasse a cena da religião judaica? E aí nós compreendemos que muitas vezes nós, entre um conjunto de orientações que nos pedem aquela famosa renovação do coração e a prática, e uma religião cuja prática é apenas exterior, nós acabamos, por comodismo, optando por aquela que é apenas de práticas exteriores, não é? Porque nós não precisamos nos haver com as mazelas que tem dentro do nosso coração, não tem lutas, né? Aqui dentro não tem lutas. Então, é importante destacar que é isto que Jesus vem para se opor. Então, Jesus se opunha à religião judaica, que, tal como ela estava constituída naquele momento. E por quê? Porque ele não viera para nos convidar a construir o reino de Deus no nosso coração? Viera. E para construir o reino de Deus no nosso coração, há que renovar o coração e adquirir todas aquelas virtudes que ele declamou nas bem-aventuranças. Sem elas, não construímos o reino de Deus. Pois ele não consiste em amor, paz e justiça. Como ter amor, paz e justiça se nós não adquirirmos esses bens dentro do coração? Né? O que significa luta. Luta contra a nossa intolerância, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade. Não é? Então Jesus vem para fazer esse convite, ou seja, ele vem trazer a religião do Espírito, né? Para que nós, homens, pudéssemos compreender que Deus é Espírito e verdade, e como tal deve ser adorado. Não foi isso que ele disse? Então, ele vai se opor a este conjunto de situação que ele encontra dentro da religião judaica. Por quê? Porque, por mais que nós repitamos todos os dias uma série de rituais com o intuito de adorarmos a Deus, se o nosso coração não melhorar, é vã a nossa adoração. Porque nós não nos fazemos melhores criaturas, não é?
E, portanto, né, Jesus não foi compreendido, Jesus foi considerado um herege, um blasfemo, um desertor do judaísmo, né, e como tal foi condenado pelos maiorais do judaísmo à morte. Ora, Saulo, esse jovem rabino, professava desta religião. Aprendera, né, que ele haveria de zelar pela religião, pelo cumprimento de todos esses rituais, porque dentro de um pensamento, que é o tal zelo não esclarecido, de qual ele fala, havia, historicamente falando, um sentimento que dominava o coração desse povo judeu. E um sentimento muito compreensível. Que sentimento era este? Este povo, ele se forma, né, e vê a sua história constantemente sob a intervenção de Deus. A história deles é construída dessa forma. Mas que Deus eles traziam como concepção? Igual a nós, né, com paixões, com possibilidades de se vingar, de castigar, de se irar, né? E ao longo de todo o movimento do profetismo, todos os médiuns, eles vinham e exortavam o povo a se manter fiel ao monoteísmo. Isso não é uma construção fácil, nós devemos isso a eles, mas podemos imaginar que, sofrendo a influência de tantas culturas, né, que existiam convivendo com eles, isto não foi um movimento tão simples. E essa ideia de que quando não sou fiel a Deus, Deus me castiga, e de interpretar todos os insucessos, tanto individuais quanto insucessos coletivos, como o castigo de Deus, a nossa desobediência, em contrapartida também todos os sucessos eram interpretados como Deus que se agrada da nossa obediência. Mas isto ficou extremamente forte no psiquismo do povo judeu, a tal ponto que quando todos nós conhecemos um pouquinho da história, para sabermos que eles foram submetidos a dominações estrangeiras durante séculos. Não foi? Séculos e séculos. E eles que haviam vivido uma época de apogeu com Salomão, de repente, não é? A partir de então que o reino se subdivide com a morte dele, esse reino se enfraquece e se torna um alvo fácil de dominação estrangeira, e ele vai conhecer um período muito longo de séculos de dominação estrangeira. Como é que eles interpretaram isso? É fácil deduzir, né? Isso não era um castigo de Deus? Porque eles eram, de alguma forma, eles estavam sendo infiéis? Então, é muito interessante que quando o judaísmo vai surgir, mais ou menos 3 séculos antes do nascimento de Jesus, se promulga o judaísmo como religião oficial do Estado. Quando isso acontece, havia quase que um pacto entre eles, de que eles protegeriam e defenderiam o judaísmo tal qual ele estava constituído de todas as formas. E era importante isso, porque senão nós não entendemos, não é, como é que em pleno templo de Jerusalém iria existir uma sala de torturas. Destinadas a quê? A sala destinada a castigar aqueles que estavam se tornando desertores da lei. Por quê? Porque aquele que desertava poderia atrair para si mesmo e para o meio em que ele vivia a ira de Deus. Não é? Então, dessa maneira que a gente entende como o rabino Saulo é forjado. Ele nasce nesse contexto histórico, cultural, com uma religião que era constituída desta forma. E é por isso que, então, vamos vê-lo, não é?
preconizar uma religião também formal, uma religião ritualística, onde alguns pontos faziam parte do pacto com Deus. E a salvação que a criatura alcançava era através da observância de todos esses rituais que faziam parte desse pacto com Deus. Entre eles, e o maior deles, a circuncisão. A circuncisão ocupava e ocupa até hoje um lugar especial no seio do judaísmo, que seria para nós semelhante a um batismo. É uma filiação a uma religião. E para eles, através desse ato, se renovava através de todos os homens que entrassem na cultura, que nascessem dentro da cultura e religião judaicas, que então este pacto fosse renovado com Deus. Então, para eles, o homem estava fora do plano da salvação de Deus se ele não fosse circuncidado. O homem estava fora do plano da salvação de Deus se ele não observasse a alimentação judaica. Isso ainda hoje, né? O judaísmo ainda tem uma alimentação toda peculiar. Se o homem não oferecesse sacrifícios de animaizinhos no templo, se eles não oferecessem os sacrifícios para a purificação dos seus pecados, se eles não pagassem o dízimo de tudo aquilo que eles possuíam, se eles não lavassem a mão, que fazia parte dos rituais de purificação, e que se isto não era cumprido, se eles não se submetessem à circuncisão, ou seja, se eles não observassem todos esses preceitos de ordem exterior, eles não estavam dentro do plano da salvação de Deus. Então, qual é o homem que se salva? Na mentalidade deles, só eles. Só eles. Isso a gente está colocando para a gente entender qual era o pensamento do Saulo. Então, vai surgir uma divisão no mundo, quer dizer, uma divisão que foi feita pelos judeus e que acabaram sendo considerados pelos outros povos como um povo à parte mesmo, que muitas vezes causava estranhamento aos outros, pela maneira como eles eram, né? Por todos esses rituais, pela alimentação que os diferenciava, pelos traços que eram traços distintivos do povo judeu. E aí, então, eles criariam essa cisão, dizendo que os judeus estão dentro do plano da salvação de Deus. Todo aquele que não é judeu é o gentil. E o gentil é impuro, não é filho de Deus e não está no plano da salvação de Deus. E este muro ficou tão forte, porque depois o Paulo vai usar até esse muro como uma metáfora de uma das suas epístolas. Este muro ficou tão forte que não era possível a um judeu conviver com um gentil. Se ele convivesse, se ele dissesse ao menos bom dia, ele tinha que se submeter a um ritual de purificação que às vezes demorava mais de uma semana. Então a ideia, não é, de que através da água nós purificamos o quê? Hoje sabemos que nada, né? Porque a água nos purifica por fora, mas por dentro é o fogo da renovação interior que Jesus trouxe para nós, não foi? Então a água nada é como elemento de purificação, mas o entendimento deles era. E é então desta forma que nós vamos vendo o jovem Saulo, né, animadamente, no início do livro, Paulo e Estevão, conversando com um amigo sobre o cristianismo, sobre, ali nem se falava em cristianismo ainda, mas sobre esse movimento dos adeptos do carpinteiro ou do caminho, né? E ele estava animadamente conversando e já vimos que naquelas alturas ele já estava devidamente preparado, era um rabino e estava em vias de assumir uma função importante dentro
do Sinédrio dentro do Templo de Jerusalém. Ele gozaria de um prestígio, não é? Na hierarquia sacerdotal que existia na religião judaica, né? E é neste movimento que ele vai visitar a Casa do Caminho. E ele vai dizendo a si mesmo e dizendo ao amigo com quem ele ia: bem, veremos mais de perto este movimento, que se limitar à assistência aos desvalidos, nós vamos deixá-los com as suas mazelas. Porém, né, se algo houver além disto, nós precisamos olhar. E aí, quando ele está lá, ele terá a oportunidade de entrar em contato com o pensamento de Jesus, através de Estevão, não é? E quando ele entra em contato com esse pensamento, ele vai percebendo que havia muita diferença entre a lei, é o judaísmo, e entre os ensinamentos de Jesus. Muita diferença. E ele percebe então que havia ali um perigo que precisava ser eliminado. Como é que eles deixariam crescer uma doutrina que professava ensinamentos tão diferentes do judaísmo em plena capital do judaísmo? E aí nós vamos ver que deste embate, quando ele vai compreendendo entre coisas que Estevão falou no seu discurso, que hoje para nós espíritas, são absolutamente claras, cristalinas, mas que para os judeus não era possível ouvir, e que para muitos, no mundo de hoje, também não é possível ouvir. Quando ele diz, não é, que Deus é Pai de todos, e não era Pai apenas de Israel, eles não conseguiram ouvir isso, os judeus. Por quê? Porque como Pai de todos? Como? Né? Eu não posso ser irmão daquele gentil impuro com quem eu não convivo. Né? Quando ele vai falando a respeito da fraternidade, quando ele vai falando a respeito do amor que deveria existir nas relações humanas, ele vai percebendo, não é? Quanta diferença havia entre um pensamento e outro pensamento. E desta constatação vai surgir a defesa do judaísmo. Então ele estava apenas dentro da função que era esperada e para o qual ele havia sido preparado. Ele pensava dessa forma. Ele era representante dessa religião. Né? E era inconcebível aceitar como Messias, outra ideia insuportável do judeu ouvir. Por quê? Carpinteiro. Como poderia o nosso Messias ser um carpinteiro? Como? Né? Uma posição ínfima, como poderia vir de Nazaré, de lá nada de bom vem. O que nós vamos vendo aí? Uma série de preconceitos, né? E o preconceito é filhote do quê? Do orgulho. E orgulho era um traço extremamente acentuado do povo judeu. Né? Eles se sentiam, né, os escolhidos, os eleitos. Aliás, o tema da eleição é um tema do Antigo Testamento, né? Eles foram eleitos por Deus. Então, o que havia de sobra ali era orgulho. Então, carpinteiro, nazareno, né? E mais, que morreu na cruz. Se ao menos ele tivesse tido a dignidade de morrer apedrejado, ele morria dentro dos parâmetros do judaísmo, porque o apedrejamento era a morte que os judeus reservavam para os desertores, como Estevão foi apedrejado. Né? Mas aquele gênero de morte era do romano. E o romano era o gentil com quem eu não posso me relacionar. E Jesus não teve nem a dignidade de morrer apedrejado.
morreu na cruz. Entre ladrões. Entre ladrões. Fora dos muros de Jerusalém. Ou seja, era escória. Como aceitar que este tal é o Messias? Ele não conseguiu ouvir. Não só ele não conseguiu. Os que condenaram Jesus conseguiram ouvir? Jesus caminhava entre eles, dando todas as evidências de que ele era enviado de Deus, pelo amor, pela compaixão, pela ternura, pelos ensinamentos. Mas eles não puderam ouvir, porque feria o orgulho da raça, dizer, né, que aquele que a gente esperava que viria num trono, carregado de ouro e de títulos, era um reles carpinteiro, né? Então o orgulho não poderia aceitar isso. Então Saulo participava desse conjunto de valores, de crenças, de paradigmas. Não dava para aceitar Jesus, não é? Mas poderíamos dizer que já ali no discurso de Estevão, Jesus convocava o Saulo à reflexão? Sim ou não? Sim. Uma das coisas que para nós se evidencia, Jesus não chamou Saulo sem que tivesse havido um compromisso firmado lá na espiritualidade entre eles, para que ele desenvolvesse a tarefa que ele iria desenvolver. E simplesmente porque dá para improvisar um missionário dessa envergadura? Ele se faz da noite para o dia? De jeito nenhum. E aí nós compreendemos que Jesus disse o que dele? Ele é o vaso escolhido. O vaso escolhido antes dele ter reencarnado, né? Ele já era. Ele estava apenas, e ele tinha sim que ter nascido onde nasceu, porque quando nós imaginamos, né? Se nós, humildes criaturinhas, quando renascemos, temos um planejamento onde se estuda o que será melhor para nós em termos de condição social, em termos de local onde nasceremos, em termos de caminhos que facilitem os compromissos que nós abraçamos lá em cima, né? Como é que nós vamos imaginar que foi o planejamento da reencarnação de todos esses pioneiros do cristianismo? Tudo foi pensado, tudo foi detalhado. Então, ele nasceu onde ele tinha que nascer, assim como Jesus nasceu onde ele tinha que nascer. Eles precisavam de experiências diferentes, né? Quer dizer, o Saulo precisava de experiências diferentes. E Jesus viera desde o início como o enviado do céu para nos ensinar a nos desapegarmos das coisas da terra. Então, renascer num canto obscuro, nascer numa manjedoura, tudo isso fazia parte das lições que Jesus reservava para nós e que ficariam para sempre. Mas ele deveria sim nascer naquele seio familiar, receber a formação de rabino. Por quê? Porque uma das maiores lutas que ele trava depois na sua atividade missionária será com os judeus. Não somente os judeus que não se converteram, mas os judeus que se converteram ao cristianismo e que ele chamaria de judaizantes. Por quê? Porque ficavam com o pé lá e outro acolá, né? Não se despojavam das velhas crenças e impuseram a ele inúmeros sofrimentos. E ele, que era um profundo conhecedor do judaísmo, estava em condições de discutir, de refutar, de combater, de preservar a pureza dos ensinamentos de Jesus, porque ele sabia do que ele falava. Então estava tudo certo, não é? Assim como Estevão, né? Assim como Estevão. E falamos em Estevão, por quê, né? Porque Estevão está profundamente entrelaçado ao coração de Saulo. Não é? Eram corações amigos, corações que vieram do mesmo patamar espiritual, da mesma esfera espiritual, e que
juntos se predispuseram a vir e servir a Jesus. Abigail também. Esses corações estão entrelaçados por vínculos que antecediam aquela existência. Sabemos bem disso, não é? E como dirá no prefácio Emmanuel, no livro, ele dirá que não há Paulo sem Estevão, que a influência de Estevão alcançou muito maior proporção do que os livros do mundo podem dar conta. E um dos objetivos do livro Paulo Estevão era mostrar para nós, né, esse entrelaçamento tal que depois fará com que Jesus designe Estevão para ser o mentor de Paulo, pois ele acompanharia Paulo durante 30 anos. Então era uma tarefa, como toda tarefa, se desdobra em 2 planos, não é? Nós que estamos aqui, temos a tarefa da realização aqui, nessa esfera material, da concretização daquilo que é plano da espiritualidade. Mas não estamos sozinhos. Então as tarefas sempre se desdobram em 2 planos. Estevão lá, Paulo aqui, né? E Abigail também alcançou ou não uma vasta influência no coração dele. Por tudo que ela era, né? Sim. E Gamaliel, que era também um legítimo servidor de Jesus, mesmo quando ele servia ao judaísmo, ele já tinha o coração afeiçoado a princípios mais elevados, que depois para ele pegar lá os pergaminhos do Levi, olhá-los e de imediato refletir e aceitar Jesus como Messias, foi um passo. Não houve, ele não titubeou para isso, né? Então, o que demonstra como o coração dele já era a ovelha do Cristo também, né? Uma ovelha que estava nas fileiras do judaísmo, como existem ovelhas de Jesus em todas as religiões, mas também em todas tem lobos. E nós também não estamos fora disso, não é? Sim ou não? Sim. Verdadeiros cristãos em todas as religiões, inclusive no espiritismo, mas aqueles que não são tão verdadeiros também, né, Sônia? Então, e aí, Jesus sim, havia desde esse primeiro momento, onde ele toma contato com o pensamento do Mestre, havia convocado, através das palavras de Estevão, o Saulo a uma reflexão. Saulo naquele momento não pôde ouvir, porque o seu coração era dedicado à lei. Era dessa maneira, era um projeto de vida. Ele queria servir a Deus e servir dentro da religião na qual ele crescera, o judaísmo. Então, se ele era um defensor do judaísmo, ele, naquele momento, via tanta incompatibilidade entre esses pensamentos que a ele só cabia a alternativa de perseguir. E é o que ele fará, né? E se tornará o primeiro perseguidor dos cristãos, defendendo o judaísmo. Era isso que lhe competia. Ele será chamado em outras ocasiões a pensar sobre o cristianismo, sim. Desde a primeira vez que ele ouve o Estevão falar, ele vai ouvir falar do nome de Jesus inúmeras vezes, na boca das mais diversas criaturas, nos lábios de Abigail, não é? Ouvirá nos lábios dos enfermos, quando ele vai visitar a casa do caminho para prender o Pedro e o João. Né? Ele verá na boca do povo, em todo lugar ele vai se deparar com aquilo que naquele momento ele chamava do malfadado carpinteiro. Os sentimentos dele eram de um profundo antagonismo, aquilo que ele não podia aceitar. Né? E é nesse espírito que ele se dirige a Damasco para prender aquele que havia introduzido Abigail na fé cristã. Né? Era um benfeitor de Abigail, porque graças, não é,
as palavras de Ananias, que pôde confortá-la, que pôde falar de Jesus, desse Jesus consolador e amoroso, que ela encontrou fortalecimento moral para atravessar as dores que estavam reservadas para ela, né? Mas, nos olhos de Saulo, Ananias não era o benfeitor, era o malfeitor que havia apresentado Jesus para Abigail, não foi? E é assim então que ele vai rumo ao deserto, ele vai rumo a Damasco, e na travessia do deserto, nós temos aquele episódio que é uma das mais belas páginas do cristianismo, não é? É aquilo que a gente não consegue ler sem nos emocionarmos até as fibras mais profundas do nosso coração, todas as vezes que a gente lê. Jesus vai ao encontro dele. E ele que vinha reflexivo, isso é muito interessante. Ele faz essa viagem, mas ele é compelido a refletir. E é claro que aí nós vamos ver a atuação do plano espiritual, né? Compelindo a refletir na sua infância, em Abigail, em Estevão, na serenidade com que Estevão enfrentou os sofrimentos, na paz que o incomodava tanto, que ele via nos olhos de Estevão e que ele não conseguia sentir, naquele anseio de paz que ele queria ter dentro do coração, mas ele não sentia. Ele vai pensando que é realmente o envolvimento da espiritualidade superior para ele entrar em contato com os seus pensamentos mais íntimos. Que ele pudesse estar mais preparado, porque Jesus estava vindo ao encontro dele. E aí, em pleno sol do meio-dia, quando ele vê aquele clarão, ele olha para o firmamento e ele vê uma figura vindo ao seu encontro. E essa figura era resplandecente de luz. Trazia em torno de si uma atmosfera que infundiram, desde o momento que ele viu, uma veneração. Porque refletia uma grandeza que só cabia a ele venerar. E quando ele se aproxima, ele pergunta, não é? Jesus dirige-se a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem sois, Senhor? Eu sou Jesus. A descrição é maravilhosa, mas Emmanuel diz assim, que um raio não o fulminaria com tamanha intensidade como foi o impacto que esta declaração de Jesus provocou no coração dele. Porque então olhar aquele Cristo no seu corpo glorioso, né? Aquela expressão que ele diria, o Cristo ressurreto, aquele corpo reluzente de luz e de glória, e Jesus dizer: eu sou Jesus, para ele que era o perseguidor dos cristãos, foi assim, num átimo de segundo que ele sentiu uma vergonha imensa do que ele fazia até então. Que ele reconhece que os cristãos não estavam equivocados, que não eram lendas, que a ressurreição não era um mito, não era uma lenda, mas era uma realidade. Se ele era a testemunha dessa realidade, porque Jesus estava ali à frente dele. E foram segundos para que todos os valores que ele esposava até então ruíssem, para que nascesse Saulo cristão. Foi assim, uma rendição incondicional a Jesus. Todos os valores que o nortearam até então ruíram por terra. E ele então, envergonhado e decidido a dedicar a sua vida integralmente àquele Jesus, cuja misericórdia e amor eram inigualáveis, porque Jesus se dignava vir ao encontro dele, a ele, que era o lobo que perseguia, né? Então ele pergunta a Jesus: que quereis que eu faça?
Jesus diria depois a Ananias, a quem ele pede para ir ao encontro do Saulo cego, não é? Jesus dirá a Ananias, ele é o vaso escolhido. Ele deverá levar o meu nome aos confins da terra, aos reis, aos poderosos. Né? Ele verá o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. E aí começa a saga, né, do Saulo cristão, que durante mais de 30 anos haveria de servir Jesus com uma dedicação que nós, né, que ficamos absolutamente admirados, né, porque não há na história do cristianismo alguém cuja trajetória foi assinalada por tantos equívocos e por tantas mudanças, como foi a história dele. E de tamanha dedicação, como foi a história dele. Então surge o nosso amado Saulo cristão. E aí o pensamento dele, visceralmente modificado. E ele será aquele que vai alcançar a mais alta compreensão dos ensinamentos de Jesus. A mais alta. Quando nós penetramos no pensamento dele, que está tão bem categorizado nas epístolas, e quando a Sônia apresentou, né, dentro do conjunto dos pensadores espíritas, é porque aquilo que hoje nós vamos compreendendo à luz da doutrina espírita são ensinamentos que estão registrados por ele lá atrás, nos primórdios do cristianismo, e que infelizmente foram mal interpretados, infelizmente deram origem a uma série de dogmas dentro das religiões dogmáticas, porque o pensamento dele não foi interpretado sob a luz da fé esclarecida, da qual depois ele seria o maior representante dessa fé esclarecida no cristianismo primitivo, né? E então nós vemos assim esta mudança, onde há um despojamento integral dos valores anteriores para conceber então, primeiro, o plano da salvação de Deus era mesmo só para os judeus? Não. Todos nós fazemos parte do plano da salvação de Deus. Deus é Pai. E Jesus veio e derrubou o muro que nos dividia. Todos somos filhos de Deus. E o caminho que conduz a Deus não são as práticas exteriores, mas o caminho que conduz a Deus é o amor e a caridade. E por conta dessa visão que ele compreende o pensamento de Jesus e do qual ele se torna defensor, quantas lutas ele haveria de travar com inúmeros corações, tanto da gentilidade quanto do judaísmo, e mesmo dentro das igrejas. Então é muito interessante a gente ver a trajetória dele. Não bastou para ele, claro, despojar-se dos valores anteriores, mas ele teria um caminho a percorrer e um caminho de preparação para se tornar um semeador de Jesus. Anos ele levou nessa preparação. Era necessária? Sim. Como é necessário nós prepararmos o coração para falarmos em Jesus. Porque para falar em Jesus, não basta o conhecimento, não bastam as muitas letras, não é? Não basta o saber que a gente tem adquirido no mundo, os títulos todos que nós possamos ter adquirido no mundo. Para falar em Jesus, é preciso, não é? O sentimento. E o sentimento que está buscando renovar-se, não é? Porque também, se Jesus aguardasse que todos nós tivéssemos os sentimentos mais puros para podermos falar dele, nós não iríamos falar tão cedo, não é? Porque esse processo de purificação, ele é um processo aí de longo prazo, não é para agora, né? Mas
Lembrando que Kardec colocou que o verdadeiro espírita, ele disse, o verdadeiro espírita não é aquele que já é 100% homem de bem, que está lá na página do Evangelho, né? Mas é aquele que está se esforçando por ser melhor. Nesse sentido, o cristão também, né? Então, estar se esforçando para ser melhor, para modificar o coração. Ele tinha que desintoxicar o coração de todo sentimento que ele havia agasalhado dentro dele, dentro da concepção e cultura que até então faltavam à sua vida, né? E preparar-se. E quando nós vamos ver que tanto Ananias quanto Gamaliel vão, e o Pedro, os três, vão orientá-lo na mesma direção. Que direção? A direção de que ele se preparasse, que ele cuidasse de desenvolver em seu coração os sentimentos afinados com o Evangelho de Jesus. Que ele havia sim recebido um apelo, um chamamento de Jesus, ele estava sendo convocado por Jesus para semear, mas que não o fizesse prematuramente. Era preciso uma experiência, né? Uma experiência em que ele pudesse zelar por aquelas sementinhas que estavam sendo acolhidas no coração dele e fazer, né, dar o tempo para que essas sementinhas pudessem criar raízes e aí despontar a haste e depois tornar-se mais frondosa, a fim de que depois ele pudesse publicamente desenvolver a sua missão, não é? O que aconteceria se ainda não houvesse tido todo este florescimento das sementes de Jesus dentro do coração? Ele encontraria muitas lutas, né? Poderia não resistir a este conjunto de lutas que viriam de todos os lados? Não sabemos. Mas sabemos que nas palavras prudentes desses três orientadores dele, a quem ele tanto respeitava, eles foram unânimes em pedir a ele que se preparasse para isso, para falar em nome de Jesus. E essa preparação pedia recolhimento, né? Pedia esvaziamento do conteúdo do mundo, pedia reflexão, pedia, né, desenvolvimento das virtudes cristãs. Então ele vai aguardar até o momento em que Pedro pede a Barnabé que vá ao encontro dele, ele que estava lá perto de Tarso, e que vá ao encontro dele, chamá-lo para ser colaborador na igreja de Antioquia, que estava precisando de colaboradores, né? E a alegria com que ele recebe esse convite para o trabalho, a gente nem consegue mensurar, né? Porque para ele era assim: Jesus me achou digno. Finalmente eu estou sendo chamado para trabalhar, né? E aí começará toda a tarefa dele, né? Então cada experiência formará esse apóstolo do Cristo, apóstolo que foi constituído por Jesus, né? Afinal foi Jesus que o chamou. E a gente está reforçando isso até porque Paulo não era unanimidade. Hoje nós olhamos Paulo, para nós ele é unanimidade, né? Naquele momento, quantos existiam dentro das fileiras do cristianismo que não consideravam que ele fosse uma autoridade para falar em Jesus, né? Que ele não havia sido constituído por Jesus, ele não era um dos 12, né? E o passado dele. Então ele encontrou muitas lutas nesse sentido. Mas quem o chamou? Jesus, né? Ele era o apóstolo e seria o apóstolo dos gentios, né? Era essa a grande tarefa dele. E aí nesse caminhar dele, onde ele vai podendo refletir sobre os ensinamentos de Jesus, onde ele vai podendo entrar em contato com corações cristãos que se caracterizavam pela fraternidade, pela união, por uma gentileza entre eles, oferecendo a ele ambiente religioso tão diferente daqueles ambientes
onde a política dos interesses pessoais predominava, que é nos ambientes do judaísmo, e ele vai, não é, sentindo quanto conforto, quanta amizade genuína, quanta fraternidade. Isso alimenta o coração, não alimenta? E o coração dele era alimentado por esses ingredientes que vinham dos sentimentos amorosos dos outros cristãos, da comunidade cristã de uma forma geral. E certa vez, ele e Barnabé vão a Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, eles encontram a casa do caminho profundamente modificada. Modificada como? Naquele instante de perseguição, Pedro não estava na condução da casa do caminho. E quem estava na condução era Tiago. E modificara-se totalmente o ambiente da